Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoeis aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Primeira multiplicação dos pães. Jesus, ouvindo isso, partiu dali de barco, para um lugar deserto, afastado. Assim que as multidões souberam, vieram das cidades, seguindo-o a pé. Assim que desembarcou, viu uma grande multidão, e, tomado de compaixão, curou seus doentes. Chegada a tarde, aproximaram-se dele seus discípulos, dizendo: O lugar é deserto, e a hora já está avançada. Despede as multidões para que vão aos povoados comprar alimento para si. Mas Jesus lhes disse: Não é preciso que vão embora, dai-lhes vós mesmos de comer. Aos que os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Disse Jesus: Trazei-os aqui. E tendo mandado que as multidões se acomodassem na grama, tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos ao céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram saciados, e ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Ora, os que comeram eram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Comentários dos Pais da Igreja. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. O Salvador, quando ouviu sobre a morte daquele que o havia batizado, retirou-se a um lugar deserto. Por isso segue: tendo Jesus ouvido isto, retirou-se dali numa barca a um lugar solitário afastado. Santo Agostinho. O evangelista refere isto como continuação da paixão de João, donde resulta que, depois destas coisas, se verificaram aquelas que foram ditas acima, e que moveram Herodes a dizer: Este é João. Deve-se entender como posterior à fama que chegou aos ouvidos de Herodes, o que conta Lucas, de modo que se perturbou e ficou perplexo. Quem poderia ser este de quem ouvia tais coisas, tendo ele mesmo matado João? São Jerônimo. Mas não se retirou a um lugar deserto por temor de que lhe tirassem a vida, como dizem alguns, mas para perdoar seus inimigos, para que não acrescentassem a um homicídio outro homicídio, ou então para adiar sua morte até o dia da Páscoa, dia em que o cordeiro seria imolado como sacramento, e as portas dos fiéis aspergidas com sangue. Ou retirou-se para nos dar exemplo de que não devemos nos expor com temeridade à perseguição, porque nem todos os que se apresentam a ela perseveram nos tormentos aos quais são lançados para serem torturados com a mesma constância. Por esta razão, manda em outro lugar: quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Por isso, o evangelista, elegantemente, não disse fugiu para um lugar deserto, e sim retirou-se, mas por evitar que por temer os perseguidores. Pode também ter se retirado para um deserto depois de saber da morte de João, com o objetivo de pôr à prova a fé dos fiéis. São João Crisóstomo. Ou também agiu assim porque ainda queria fazer muitas coisas em sua humanidade, não tendo ainda chegado o tempo de levantar o véu e manifestar sua divindade.
Por causa disso, disse também aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Queria, por outro lado, tornar isso manifesto após a ressurreição, e por esta razão, mesmo sabendo do acontecido antes de que o dissessem, não se retirou até que o anunciassem, para, desta maneira, demonstrar por tudo a verdade de sua encarnação e fazê-la crer não só com palavras, mas com obras. E ao se retirar, não foi para uma cidade, mas para um deserto, e num barco, para que ninguém o seguisse. Mas as turbas nem assim o abandonam, e seguem-no, sem se aterrorizarem com o que sucedera a João, e por isso segue. Assim que as multidões souberam, vieram das cidades, seguindo-o a pé. São Jerônimo. As pessoas o seguiram a pé, não em cavalos ou em carros, mas pelos esforços de seus próprios pés, manifestando o ardor de sua alma. São João Crisóstomo. E por isso receberam logo a recompensa. Por isso segue. Assim que desembarcou, viu uma grande multidão, e, tomado de compaixão, curou seus doentes. Ainda que fosse muito o afeto daqueles que abandonavam as cidades e diligentemente o buscavam, o que o Senhor fez por eles excede tudo o que poderiam merecer, e assim nos mostra que sua misericórdia é a causa dessas curas. E é, de fato, um traço de sua grande misericórdia curar a todos sem exigir deles a fé. Santo Hilário de Poitiers. Em sentido místico, o Verbo de Deus, terminado o tempo da lei, entra na barca, isto é, na igreja, e desce para o deserto, porque, abandonando a morada de Israel, passa para os corações desertos dos que não tinham conhecimento de Deus. Mas a multidão, ao ouvir isso, segue o Senhor desde a cidade até o deserto, ou seja, dirige-se desde a sinagoga até a igreja, e ao ver isto, o Senhor se move de piedade e cura-os de todo abatimento e toda enfermidade, isto é, purifica as almas e os corações bloqueados pelo vício da infidelidade em direção à inteligência da nova pregação. Rábano Mauro. É de se notar que, depois de o Senhor ter chegado ao deserto, grandes turbas o seguiram, porque, antes de que chegasse à solidão dos gentios, só um povo o adorava. São Jerônimo. As pessoas abandonam suas cidades, isto é, seus antigos usos e suas diferentes crenças. E a saída de Jesus significa que, apesar de as pessoas terem desejos de ir aonde ele estava, se encontravam sem forças para chegar ali, e por esta razão o Salvador sai de seu lugar e vai ao encontro deles. São João Crisóstomo. O que demonstra a fé do povo é que, apesar de sofrerem de fome, esperavam o Senhor até a tarde. Por isso segue. Chegada a tarde, aproximaram-se dele seus discípulos, dizendo: O lugar é deserto e a hora já está avançada. O Senhor, para dar-lhes de comer, esperava que o suplicassem. Como sempre, ele não se precipita a fazer milagres, mas só os faz depois de ter sido chamado. Ninguém da multidão se aproxima dele, porque veneram-no abundantemente, e o zelo de seu amor lhes fazia esquecer a sensação de fome. Nem os discípulos, ao se aproximarem, disseram: dá-lhes de comer, porque sua disposição ainda não era perfeita. Mas dizem-lhe: o lugar é deserto. Era comum entre os judeus expressar o milagre assim: porventura poderá Deus preparar uma mesa no deserto? É isto o que Jesus opera. Ele os leva até o deserto a fim de que não possam duvidar do milagre e que ninguém possa crer que havia trazido comida de alguma cidade vizinha. Mesmo quando o lugar é deserto, contudo, está presente aquele que alimenta o orbe terrestre. E se já é adiantada a hora, como lhe dizem, ele, que não está sujeito à hora, continua a falar. E mesmo que o Senhor se tenha antecipado aos seus discípulos, curando muitos enfermos, contudo, ainda eram tão imperfeitos que não podiam compreender como daria de comer a tanta gente com tão poucos pães. Por isso dizem:
despede as multidões para que vão aos povoados comprar alimento para si. Vede a sapiência do mestre. Não lhes disse logo, eu lhes darei de comer, porque nem mesmo nisso creriam facilmente. Mas sim, não é preciso que vão embora, dai-lhes vós mesmos de comer. São Jerônimo. Ele incita os apóstolos a partirem o pão a fim de tornar a grandeza do milagre mais evidente àquelas testemunhas, tendo-os por testemunhas de que não tinham pães. Santo Agostinho. Mas aqui pode ser feita esta objeção. Se o Senhor, segundo a narração de João, depois de ver a multidão, perguntou a Filipe a maneira de alimentá-la, como pode ser verdade o que Mateus diz a esse respeito, que os discípulos disseram primeiro ao Senhor que despedisse a multidão a fim de que pudessem comprar seus alimentos nos lugares vizinhos? Deve-se entender isto no sentido de que o Senhor, depois dessas palavras, olhou para a multidão e disse a Filipe o que conta João, mas que omitem Mateus e os outros, e ninguém deve se inquietar nem ver como uma dificuldade que um evangelista narre o que outro passa em silêncio. São João Crisóstomo. As palavras anteriores não corrigiram os discípulos, que ainda falam com o Senhor como um homem. Por isso segue. Ao que os discípulos responderam, só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Nestas palavras, vemos a filosofia dos discípulos, de que modo desprezavam a comida, porque, sendo eles 12, tinham 5 pães e 2 peixes. Desprezavam, de fato, as coisas materiais e estavam possuídos pelas espirituais. Mas como ainda eram arrastados para a terra, o Senhor começa a lhes ensinar algo a seu respeito. Por isso segue. Disse Jesus, trazei-os aqui. Por que, para alimentar a multidão, não tira os pães do nada? Sem dúvida, para calar a boca de Marcião e dos maniqueus, que veem as criaturas como coisas estranhas a Deus, e para manifestar por suas obras que tudo que é visível é obra e criação sua, e nos fazer ver que é Ele quem gera os frutos e quem disse no princípio do mundo, produz a terra verdura. Porque a obra que fará agora não é menor que aquela, pois alimentar com 5 pães e 2 peixes uma tão numerosa multidão não é operação menor que fazer com que a terra produza frutos, e as águas répteis e outros seres animados. Tudo isso nos prova que Ele é Senhor da terra e do mar. O exemplo dos discípulos deve nos ensinar que, mesmo sendo pouco o que possuímos, convém que o distribuamos entre os necessitados, porque, quando o Senhor manda seus discípulos trazerem os 5 pães, não respondem eles, e nós, com que saciaremos nossa fome? Mas obedecem com prontidão, e por isso segue, e tendo mandado que as multidões se acomodassem na grama, tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos ao céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partindo os pães. E por que levantou os olhos ao céu e abençoou? Para que acreditássemos que ele vinha do Pai e que era igual a ele, demonstrando que era igual ao Pai pelo poder, e que vinha do Pai, referindo tudo a ele e invocando-o em todas as suas obras. E, para demonstrar estas duas coisas, às vezes opera os milagres com poder e outras com súplicas. É notável que, para as coisas pequenas, levanta os olhos ao céu e, nas coisas maiores, opera com seu poder. Assim, quando perdoou pecados, ressuscitou mortos, deu visão a cegos de nascimento, obras todas próprias de Deus, não fez com súplicas, mas, na multiplicação dos pães, obra menor que todas as anteriores, levantou os olhos ao céu, ensinando-nos que seu poder, mesmo nas coisas pequenas, vem unicamente do Pai. Também nos ensina que não devemos tocar os alimentos sem antes dar graças a Deus que nos dá a comida, e por esta razão também levantou os olhos ao céu. Os discípulos tinham exemplos de uma porção de milagres, mas deste não tinham nenhum. São Jerônimo. Com o Senhor partindo os pães, faz-se um viveiro de alimentos,
porque se estivessem inteiros e não os tivesse partido em pedaços, não os teria multiplicado com tanta abundância, nem teria podido alimentar uma multidão tão grande. A multidão recebe pelas mãos dos apóstolos os alimentos do Senhor, e por esta razão segue. Deu-os aos discípulos e os discípulos às multidões. São João Crisóstomo. Com o que o Senhor não só honrou seus discípulos, mas quis que não ficassem incrédulos à visão deste milagre, e que não se esquecessem dele depois de passado, tendo suas próprias mãos como testemunha. Portanto, deixa que primeiro o povo sinta fome, que seus discípulos se aproximem e o interroguem, e recebeu os pães das próprias mãos deles, para que fossem muitas as provas do milagre que fazia, e tivessem muitas recordações do milagre. E não lhes deu mais que os pães e os peixes, e de tudo isso fez todos participarem igualmente, para nos ensinar a humildade, a parcimônia e a caridade que faz tudo ser considerado de todos. Coisa que também pelo lugar ensinou, quando os fez sentar sobre a erva. Não queria, com efeito, alimentar somente o corpo, mas também instruir a alma. Os pães e os peixes aumentavam nas mãos dos discípulos. Por isso segue. Todos comeram e ficaram saciados. Mas o milagre não consistiu somente nisto, mas em ter feito sobrar não pães inteiros, mas fragmentos, a fim de evidenciar que estes restos não eram do tamanho daqueles mesmos pães, para que os ausentes soubessem que aquilo de fato aconteceu e ninguém pensasse que fora uma ilusão. Por isso segue. E ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. São Jerônimo. Cada um dos apóstolos encheu um cesto com as sobras que restaram do milagre do Salvador, a fim de provar que eram de fato pães os que foram multiplicados. São João Crisóstomo. E fez com que sobrassem 12 cestos, para que Judas levasse também o seu. Entregou os fragmentos restantes aos discípulos, e não ao povo, porque as disposições deste eram ainda mais imperfeitas que as dos discípulos. São Jerônimo. Os pães eram 5, e os convidados 5.000. Por isso segue. Ora, os que comeram eram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. São João Crisóstomo. A maior glória do povo foi estarem presentes as mulheres e os homens quando restaram essas sobras. Santo Hilário de Poitiers. Os 5 pães não foram multiplicados em muitos pães, mas sucederam-se os pedaços aos pedaços. Foi a matéria do pão que aumentou, mas ignoro se o foi no lugar que servia de mesa ou nas próprias mãos dos que os recebiam. Rábano Mauro. João nos diz, antes de mencionar este milagre, que a Páscoa estava próxima, e Mateus e Marcos colocam este fato imediatamente após a morte de João, donde resulta que João foi decapitado nos dias próximos à Páscoa, e no ano seguinte, na proximidade da Páscoa, foi consumado o mistério da paixão do Senhor. São Jerônimo. Todas essas coisas são cheias de mistérios. O Senhor fez este milagre não pela manhã nem ao meio-dia, mas sim à tarde, quando o sol de justiça se pôs. Remígio de Auxerre. Com a tarde, o evangelista designa a morte do Senhor, porque, depois que ele, verdadeiro sol, morreu no altar da cruz, saciou os famintos. Ou também, pela palavra tarde, designa-se a última idade do mundo, na qual virá o Filho de Deus para saciar as turbas dos que creem nele. Rábano Mauro. Quando os discípulos pedem ao Senhor que despeça a multidão para que vá às cidades comprar o que comer, expressa-se a repugnância dos judeus pela multidão dos gentios, a quem os discípulos julgavam mais aptos para buscar seu alimento dos pequenos agrupamentos dos fariseus que para fazer uso do alimento dos livros divinos. Santo Hilário de Poitiers. Mas o Senhor lhes respondeu, não é preciso que vão embora.
querendo dizer que aqueles a quem ele curara não tinham necessidade de se alimentar de doutrinas vendáveis, nem de voltar à Judéia para comprar comida. Manda que os apóstolos lhes deem de comer. Ignorava, por acaso, que não havia coisa alguma que se lhes pudesse dar? Mas tudo isso se explica simbolicamente. Ainda não fora concedido aos apóstolos o poder de perfazer e ministrar o pão do céu, alimento da vida eterna, e sua resposta deve ser entendida no plano das coisas espirituais. Eles não tinham, para se alimentar, mais que 5 pães, ou seja, os 5 livros da lei, e 2 peixes, isto é, as pregações dos profetas e de João. Rábano Mauro. Ou, pelos 2 peixes, também pode-se entender as profecias e os salmos, porque todo o Antigo Testamento está compreendido na lei, nos profetas e nos salmos. Santo Hilário de Poitiers. Os apóstolos, pois, ofereceram primeiro o que então possuíam, e a pregação do Evangelho fez com que isto crescesse em abundância de virtude. Depois faz o povo se sentar, não mais jogado na terra, mas apoiado na lei, sobre a grama. E assim como na erva da terra, cada um é sustentado pelos frutos de suas obras. São Jerônimo. Ou também manda-os sentar sobre a grama, e, segundo outro evangelista, em grupos de 50 e 100, a fim de que, depois de terem calcado a carne e as volúpias do século como erva seca, ascendessem desde a presença do número 50 ao ponto culminante do número 100, e olha para o céu para ensinar para onde devem dirigir-se os olhos. Partindo a lei e os profetas, coloca-lhes em meio aos mistérios, e faz com que aquilo que não alimentava quando estava inteiro, dividido em partes, alimente a multidão dos gentios. Santo Hilário de Poitiers. E os pães são entregues aos apóstolos, porque é através deles que os dons da graça divina seriam distribuídos. O número dos convidados é o dos futuros crentes, como está dito no livro dos Atos, que do grande número do povo de Israel que se encontrava presente, só 5.000 homens creram. São Jerônimo. Mas comeram 5.000 homens que haviam chegado à idade madura. As mulheres e as crianças, o sexo frágil e os pequenos não eram dignos de serem contados neste número. Por isso, no livro dos Números, não se contam os servos, as mulheres, as crianças e o vulgo obscuro. Rábano Mauro. Estando faminta a multidão, o Senhor não cria novos alimentos, mas, recebendo aqueles que tinham os apóstolos, abençoou-os, porque, vindo ele na carne, não pregava outra coisa além do que já havia sido anunciado, e demonstrava que a lei e os profetas estavam cheios de mistérios. Os discípulos retiram das pessoas o que sobrara, porque os mistérios mais secretos, incompreensíveis ao vulgo, não devem ser tratados de modo negligente, mas como objeto de um estudo sério por parte dos 12 apóstolos, figurados nos 12 cestos, e de seus sucessores. Os cestos são usados nos trabalhos servis, e Deus escolheu o que é vil aos olhos do mundo para confundir os fortes. Também se pode tomar os 5.000 convidados pelos 5 sentidos do corpo humano, que no hábito secular devem ser empregados com utilidade. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.